Oi, oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar aqui pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Ao vivo, Paulo Coelho, é feriado, mas estão aí, é verdade? Se for verdade, me fala a hora, que é agora, por exemplo. Vou falar que são 7 horas e 30 minutos em ponto, na capital de Mato Grosso. E hoje deu uma chuvinha, Lorenberg não viu chuva nenhuma, mas eu vi lá no Morada do Ouro. E então estamos ao vivo aqui hoje, dia da consciência negra. E dia de Zumbi também, né? Zumbi dos Palmares. Eu queria que fosse o dia da consciência humana. Esse negócio de não tem dia do branco, mas não vou entrar em polêmica sobre isso também, não. E o fato é que a gente tem que realmente, essa ideia principal que está por trás disso tudo, eu acho que é o melhor de tudo, que é termos a consciência de lutarmos para acabar, erradicar o preconceito, o racismo. Isso a gente tem que entrar de sola assim, não é? Mas enfim, o Opinião está no ar. Hoje está a postos conosco aqui o Daniel Monteiro, vereador por inteiro, só para rimar, não é? O Daniel, ele foi eleito, o Lorenberg, se ele for sabichão mesmo, daqui a pouquinho vai falar quantos votos teve o Daniel Monteiro. Eu pergunto para ele sempre na queima-roupa, ver se ele é bom mesmo. É professor, não sei o que e tal. O Daniel Monteiro está vindo aqui pela primeira vez, é o vereador pelo República. Teve ontem, anteontem aqui, o glorioso Otaviano Pivetta, né? Gente finíssima, nosso vice-governador, falando um pouco sobre também o partido. O vereador eleito Daniel Monteiro vai falar um pouco sobre esse pleito, como foi, e, enfim, e também o que pretende, quais são suas principais bandeiras, e também essa questão da mesa diretora, como é que está lá a discussão, enfim. Você tem alguma pergunta, alguma sugestão, crítica, elogio? 99932-2529 está à sua disposição aí, viu? Para você interagir conosco aqui. Professor Lorenberg, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Você que acompanha a gente pelo www.gazetadigital.com.br, você que acompanha a gente também pela página ali no Facebook, ali no campinho de busca, você vai lá e digita TV Pantanal 22 HD e estamos ao vivo para o mundo todo, não é isso? E também aqui pelo canal 22, qualquer canto de Cuiabá, da Baixada Cuiabana. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Daniel Monteiro, muito bom tê-lo aqui. Obrigado, de verdade, porque eu fui meio a queima-roupa, rapaz. Ontem eu queria muito falar com o Daniel, eu não sabia o telefone dele, eu liguei para um, eu liguei para outro. O menino que esteve aqui anteontem foi quem? O que esteve aqui ontem foi o vereador Coelho, Cássio Coelho. O Cássio Coelho falou, ele é muito amigo do Varanda, o vereador Varanda, que não foi reeleito. Aí eu fiquei aqui na cabeça, aí terminou o programa, eu liguei para o glorioso Daniel, que estava jogando bola lá, fazendo gol, falou um monte de coisa, está fazendo um monte de gol lá. Não sei se é verdade, que é coisa de pescador, mesma coisa. Olha só, muito bom tê-lo aqui, boa noite, parabéns pela sua vitória. Lorenberg, antes de eu perguntar... 2.537. 2.537. Você está... Coberto de razão. Coberto de razão, certíssimo. Como é que foi esse pleito? Parabéns por essa contagem de votos suficiente para torná-lo um dos 27. Como é que foi esse pleito, essa disputa aí? Boa noite, bom tê-lo aqui. Em primeiro lugar, boa noite a você, Paulo, boa noite a você, professor Lorenberg, e boa noite a todos os nossos telespectadores. No dia de hoje, antes mesmo de responder objetivamente ao seu questionamento, eu não poderia deixar de passar em branco e saudar a memória dos brasileiros e brasileiras que lutaram de forma heterogênea, com protagonismo negro, para a emancipação dos escravos. Especialmente no nome de Teresa de Benguela, uma brasileira, uma mato-grossense, que residiu em Vila Bela da Santíssima Trindade e comandou o segundo maior quilombo da história do Brasil, o quilombo do Quariterê. Paulo, foi uma campanha com suas características, com as suas peculiaridades, como toda a campanha.
Eu percebo que todas as campanhas, independentemente do lugar, independentemente da época, ela é composta por algumas características. Algumas características que são inerentes ao contexto político e outras características que são impostas pelos seus protagonistas, quais sejam os candidatos. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter um clima de mudança ou você pode ter um clima de manutenção que vem do sentimento popular em relação à gestão atual, em relação à Casa de Leis atualmente. E eu senti nas ruas, eu senti conversando com as pessoas nesses 45 dias que o clima era efetivamente de mudança. E tal não foi minha surpresa quando nós conseguimos aferir 11 novos vereadores na Câmara Municipal. Num universo de 27 vereadores, a gente ter quase 50% que nunca pisaram na Câmara, revela que a população queria mudança. Tenho certeza que isso é reflexo também da gestão do atual prefeito Emanuel Pinheiro, que acabou refletindo na Câmara Municipal. Infelizmente, nós temos esse apelido de Casa dos Horrores, que, enfim, coloca todos os vereadores no mesmo balaio, acaba generalizando todos os parlamentares, e agora um desafio gigantesco que nós teremos, independentemente de quem vai ser o presidente ou a presidente no próximo biênio, nós precisamos lutar para conseguir se legitimar perante a população cuiabana. 11 mil, como é que é o número? 2.500, como é que é, Lorenberg? 2.537. 2.500. Vamos perguntar, não, porque o Lorenberg, quando eu pergunto aqui, eu queimo, porque eu sei que ele sempre ele quer saber detalhes da eleição. Professor, então, esteja à vontade aí que o Daniel Monteiro está à sua disposição. Vereador eleito, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas muito bom mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Esperamos mesmo que quando começar a legislatura, o senhor possa vir muitas e outras muitas vezes aqui. Eu vou aproveitar exatamente esse trecho que o Paulo trouxe, a questão da votação, 2.537 vereador eleito, para perguntar ao senhor o seguinte: já estava no radar, tanto do senhor quanto da equipe do senhor, a respeito desta votação, que, convenhamos, é uma votação muito boa. Estava no radar ou a sua equipe e o senhor estavam imaginando ou estava trabalhando para um número muito maior do que esse conquistado? E por quê? A gente sempre trabalha para ter 100% dos votos da população. Se perguntasse para mim, o meu desejo no dia 5 de outubro seria de que eu tivesse no dia seguinte 10 mil votos. Mas ficou bem dentro do esquadro que nós imaginávamos. Existiam aqueles na equipe que previam 4 mil, outros 3.200. Eu sempre acreditei que nós ficaríamos entre 2.700 e 3 mil. Portanto, ficou um pouquinho abaixo ainda daquilo que eu imaginava. Foi na média, pelo menos, né? Não, eu acho que foi um resultado assim fantástico, especialmente por algumas características que o eleitor talvez nem conheça, dentre as quais eu destaco o fato de que, primeiro, nunca fui candidato a absolutamente nada. Segundo, sou o candidato mais novo eleito na atual legislatura, com 29 anos. Terceiro, eu fiquei 10 anos fora de Cuiabá. Eu saí daqui muito novo, eu saí daqui com 16 anos de idade. E só retornei para cá no comecinho de 2022. Então eu perdi muitos contatos, eu fiquei pouco conhecido, remanesceram apenas os amigos da família e os meus amigos de infância. Então foi um resultado muito surpreendente e eu estou muito contente com esse resultado. Você é o mais novo de todos, né? Você tem aí 29, que você disse, né? 29. Quem que é o mais velho, Lorenberg? Chico 2000. O Chico já tem... 69, 40 anos mais velho que eu, sou o mais isso que eu reportado. estou lendo aqui, que aquele online colocou, não estou conseguindo pegar o fio da meada. É o Chico Francisco Carlos, o Chico 2000, que é o mais velho. Há a diferença entre o mais novo e o mais velho lá, né? E eu queria que você falasse um pouco mais, como tem essa história toda, e você passar 10 anos fora e tal, e conseguiu ainda assim se eleger. Vamos falar um pouco do Daniel Monteiro, para que as pessoas possam conhecer. Eu espero que a gente, ao longo desses 4 anos aí, possa falar bastante aqui, especialmente sobre proposituras bem positivas, que não sejam essas aí de, não sei o que lá, de som automotivo, de dar nome de ônibus para não sei o que, dia do ônibus, essas coisas, dar nome para a rua, dar nome para logradouro, público, mas que fossem realmente proposituras bem positivas. A gente espera isso, não só do Daniel Monteiro, de todos os outros 26 também. Aqui as portas estão abertas aqui. Fala um pouco da sua história. Quem é o Daniel Monteiro, sua origem, formação?
Eu nasci muito perto daqui, na verdade. Eu fui criado boa parte da minha vida no bairro Concil, onde até hoje funciona o escritório de advocacia da minha família. Eu sou filho de um advogado importante aqui da cidade, Ricardo da Silva Monteiro, né, o Ricardo Monteiro. Que é meu amigo. Eu trabalhei com o doutor Ricardo, lembra do Walter Rabelo? Ele era muito amigo do Walter Rabelo, né? Então eles eram... Você já sabia que eu era filho dele? Não sabia. Seu Será, daquela época, será o Walter se foi, tem um quê? Tem uma porrada de tempo. Naquela época você era pirralho, né, eu acho. Eu não sabia que você era filho do doutor Ricardo. Aí minha mãe, Luci Monteiro, né? Então eu fui criado aqui no bairro Concil até os 9 anos de idade, depois nós nos mudamos e eu saí daqui muito cedo, com 16 anos. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, que foi provida pelos meus pais, de estudar fora por um período pequeno, onde inclusive bati uma bola também. Aprendi a falar inglês fluentemente nos Estados Unidos, precisamente no ano de 2012, no estado de Oklahoma, no Cinturão Vermelho, nos Estados Unidos da América. Retornei, fiquei pouquíssimos meses aqui, entre os meus 16 e 17 anos, e passei na universidade que eu queria fazer, que era a Faculdade de Ciências Econômicas, para estudar Direito, que era um dos 2 cursos do Brasil que ofereciam Direito em período integral. Então eu tive uma formação integralizada, eu tive, graças a Deus, uma bagagem daquilo que nós convencionamos a chamar de matérias propedêuticas, em homenagem aqui ao professor de Ciência Política. Tive uma formação muito sólida também do ponto de vista de Ciência Política, tive a oportunidade de conhecer Montesquieu, ler o espírito das leis, entender qual é a dinâmica da República, a dinâmica de um regime presidencialista como é o brasileiro. E comecei a me adensar nas questões relativas à política, ao direito, à economia, e me apaixonei pela política. Já existia uma vocação, eu sempre gostei, sempre quis ser líder de sala no Colégio São Gonçalo, onde eu estudei, sempre gostei. Entretanto, isso nunca tinha se traduzido no desejo de representar a população num cargo eletivo. E isso foi amadurecendo, e na cidade de Campinas ainda, quando eu tinha 23 para 24 anos, eu entrei num partido político. Sozinho, entrei lá, bati na porta, falei que eu gostaria de entrar, e um mês eu já era secretário-geral do partido, e mais 6 meses eu virei vice-presidente do partido, que é o PDT, Partido Democrático Trabalhista, porque eu tenho uma formação brisolista. Né? O meu ídolo na política, eu deixo bem claro, chama-se Leonel de Moura Brizola, primeiro da a educação, a centralidade que ela merece. E não por acaso, voltei para Mato Grosso para trabalhar com educação. Você conheceu o Piveta lá naquela época? O Piveta foi do PDT tempo? Foi. Na verdade, a gente se conheceu. Eu conheci o vice-governador, tá com a informação boa, hein? Eu conheci o vice-governador aqui nas férias que eu vim passar no final de 2021. E conversando sobre política, eu falei que eu era do PDT, ele falou que foi muito tempo, começamos a conversar. E aí surgiu uma empatia e ele entendeu que eu poderia fazer parte do governo do estado. Me convidou, eu pedi algum tempo para fazer essa transição de Campinas para cá, para fazer o meu retorno, e fui trabalhar na Secretaria de Estado de Educação. Lá eu pude, junto com o secretário Alain Rezende Porto, fazer a maior alta da história da educação de Mato Grosso no IDEB, o Índice do Desenvolvimento da Educação Básica. Quando nós pegamos a educação do estado de Mato Grosso, ela estava em 22º no universo de 26 estados e Distrito Federal no Brasil. E graças a Deus, hoje, pouco antes do período eleitoral, a gente conseguiu demarcar um honroso 8º lugar. São 14 posições num lapso temporal de 5 anos, com uma pandemia de 2 anos no meio. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Isso no âmbito do Estado, né? No âmbito do Estado. E um trabalho árduo aí, foi uma meta que o glorioso Mauro Mendes traçou aí, e o Alain Porto e o próprio Piveta também. O Piveta também esteve aqui falando sobre essa questão da educação aqui, com orgulho, porque deu um significativo salto, mas tem muita coisa para melhorar ainda. Vamos melhorar porque não podemos ser campeões aí de exportação, produção, né? Exportação de um monte de coisa e a gente ainda ter uma parcela de analfabetos, enfim, vamos melhorar. Eu sei que a meta do Mauro Mendes, que não para, eu sei que ele já pediu isso, eficiência é o que ele mais pede para os seus secretários, que vai melhorar ainda mais. Já chegou no 8º, vamos cair lá, vamos ficar entre os primeiros ali mesmo, acho que é possível isso aí, com um trabalho, um afinco, com uma dedicação aí, né? Lorenberg. Vereador eleito, o Republicanos elegeu e reelegeu 3 vereadores em Cuiabá. E aí vem a minha pergunta diante de uma série de especulações que estão com relação à mesa diretora da Câmara Cuiabana.
E eu pergunto ao senhor, esses 3 vereadores estão juntos no mesmo grupo para eleger a nova mesa diretora ou vocês estão dispersos? Como que está a situação do Republicanos, ou o que tem no radar do Republicanos na campanha ou na disputa da mesa diretora? O senhor, como sempre, acertando do ponto de vista conceitual. A palavra é essa, especulações. Porque afirmar qualquer coisa a essa altura do campeonato, a essa distância da votação para a mesa diretora é especulação. Entretanto, para ser objetivo, eu digo que eu e o vereador Eduardo Magalhães estamos 100% coesos em um grupo autônomo, um grupo que pode ser convencionado a ser chamado de terceira via, que é composto por mim, pelo Dilemar Alencar, pelo Sargento Joelce e pelo Demilson Nogueira, junto com o Eduardo Magalhães. E nós também temos um excelente diálogo com a vereadora Maísa Leão, que é a terceira do nosso grupo de vereadores, da nossa bancada do Republicanos. Entretanto, ela não se decidiu ainda, as tratativas ainda são incipientes se nós analisarmos o contexto global. Por quê? Nós temos hoje uma candidatura da vereadora eleita pelo PL, a Paula Calil, que é a vereadora, que é a candidata preferida do prefeito Abílio Brunini. Entretanto, eu sinto que a forma como o nome dela foi posto pelo prefeito eleito foi assodada. Isso porque, em homenagem até ao seu brilhantismo, professor, nós sabemos que a Constituição Federal coloca no 2º artigo. Portanto, elenca como um dos principais preceitos da nação que os poderes constituídos são independentes e harmônicos entre si. Quando um prefeito aponta que a vereadora tal será a candidata dele para a mesa diretora, não parece, não soa como uma postura de quem respeita a independência do Poder Legislativo, tampouco a postura harmônica do chefe do Executivo. Portanto, professor Hollenberg, nós temos que analisar com toda a frieza necessária para o momento e, por outro lado, estabelecer uma métrica, um critério objetivo sobre o qual nós nos debruçaremos para decidir quem será o nosso representante. Eu detesto, 45 dias antes da campanha, da eleição, dialogar sobre nomes. Qual o propósito disso? Eu acho que está na hora da gente discutir propostas. Quais são as nossas propostas? O que o grupo ao qual eu me filiei defende? Primeiro, acabar com o regime presidencialista dentro da Câmara Municipal. Para o nosso telespectador entender. Hoje você tem uma mesa de 27 vereadores, todos eleitos, iguaizinhos pelos senhores, em que apenas um, que é o presidente da casa, decide sobre tudo. O secretário, a quem deveria caber a função de executar o orçamento, de ordenar despesas, dinheiro seu, dinheiro meu, só serve para assinar papel dentro do regimento interno hoje. Então, nossa proposta fundamental é descentralizar o poder do presidente na Câmara Municipal para aí sim termos um regime parlamentarista dentro do Parlamento cuiabano. Segundo, eu gostaria, professor, muito, Paulo, que os vereadores obtivessem instrumentos através dos quais eles pudessem impor, como a palavra impositiva sugere, as suas emendas parlamentares. Porque o prefeito não consegue chegar em todos os locais da cidade. Entretanto, 27 vereadores conseguem. Eu nunca fui a favor do valor das emendas serem superiores ao do investimento do executivo, como é o caso de Brasília, por exemplo. Hoje o Congresso Nacional tem mais valor de emenda do que o presidente da República tem para investimento. Isso é esquizofrenia. Não é disso que eu estou dizendo. Estou dizendo do valor destinado aos vereadores ser de fato executado, empenhado e liquidado pelo prefeito. Porque, repito, nós conseguiremos chegar mais próximo da população. Eu fui alguns dias atrás numa associação que eu nunca tinha ouvido falar, confesso a minha ignorância, já depois do período eleitoral. A Associação da Espinha Bífida, uma associação com pessoas que têm essa deficiência de nascença genética e que não são assistidas. Literalmente não são, não tem convênio com o Estado, não tem convênio com o município, até porque, enfim, tem poucos associados, uma série de problemas, mas eu, como vereador, como parlamentar, quero colocar uma emenda ali, aquelas pessoas precisam. E eu preciso ter a segurança de que o prefeito executará, pagará essa emenda para a associação. E esse foi um problema muito grande, inclusive, enfrentado por alguns vereadores que chegaram a... Houve a tentativa de
criar uma processante contra o prefeito por conta do não hipotético, não. Eu falar hipotético porque eu não estou lá para saber, mas a alegação era que o prefeito Emanuel não estaria cumprindo aquilo que era de direito dos próprios vereadores, né, que têm as suas emendas e aquilo que era definido em plenário não era cumprido. E aí houve uma alegação nesse sentido, mas não prosperou, não. Houve problema porque o Emanuel tinha um tratorzaço ali, um grande trator na sua base de aliado. O Opinião vai para o intervalo comercial, mas o Daniel Monteiro continua conosco aqui, a gente volta num instante só. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo aqui ao programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, emissora aqui do Grupo Gazeta de Comunicação. Eu quero mandar, quer ver? Eu quero mandar aqui um abraço para Neiva Maria, que está assistindo no Pedra 90, o Joaquim, a Sebastiana está lá no Jardim Imperial, aqui em Cuiabá também. O Cleiton Neves, obrigado pelo carinho de vocês aí vocês que estão acompanhando ao programa Opinião, assistindo aqui, mandando fotinha e tudo mais. Tem mais uma outra aqui, Ana Luzia está mandando um abraço aqui para o Francisco. Francisco, que é o esposo, né? Tem também o Divair. Obrigado a vocês, o Divair é aqui do Pedregal. Obrigado a vocês pelo carinho da companhia, viu? Dá um clique aí no www.gazetadigital.com.br. Tem lá, por exemplo, alcançar a aprovação de projetos de relevância exige um trabalho assíduo, habilidade, articulação e também empenho dos representantes eleitos. Recentemente, 2 propostas precisaram receber esse empenho: o pacote antifeminicídio e também Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. Os textos foram apresentados pela senadora Margarete Busetti, do PSD, que atualmente ocupa a vaga do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. A parlamentar comentou sobre os desafios para fazer com que as matérias cheguem até a sanção presidencial, como ocorreu com o pacote antifeminicídio, dizendo o seguinte: a legislação criada incluiu um conjunto de medidas que endurece penas para crimes cometidos contra mulheres, com o intuito de reduzir os altos índices de feminicídio e violência de gênero no país. Dá um clique aí no GD, que é o gazetadigital.com.br. Tem tudo aí, tem informações de política, polícia, economia, esporte. Flamengo joga hoje? Não. Alguém sabe dizer aí? Não sabe. Tá jogando contra o Cuiabá. Tá, né? Tá quanto o jogo lá? Eu tô torcendo 1-1. Tá 1-1. Eu queria tanto. Eu sou flamenguista, mas não queria que o Cuiabá perdesse. Eu queria que o Cuiabá ganhasse, né? Para evitar a degola. Se bem que eu acho que não tem mais jeito. Não tem mais jeito, não. Ele está no penúltimo lugar. A Inês já é morta, né? Você é o quê? Você é flamenguista também? Sou corintiano. Então, obrigado. Foi bom conversar com você. Vida. Foi bom ter você aqui conosco. A gente volta. Olha só, o Dorileu também é corintiano, então a gente não pode falar mal do Corinthians aqui. O Lorenberg é santista e está feliz porque, né? Ano que vem, o Santos dele vai estar de volta à primeira divisão. Ô, Lorenberg, por favor, abra o bloco de perguntas aqui ao nosso Daniel Monteiro. Vereador eleito, eu estava olhando a imprensa ainda hoje pela manhã e vi algumas entrevistas que o senhor concedeu aos sites e à própria imprensa. E eu encontrei um trecho de uma entrevista do senhor e eu gostaria de um comentário seu a respeito desse trecho de uma entrevista que o senhor concedeu no dia 22/10 deste ano, lá no site Media News, entre aspas. Sou nacional desenvolvimentista, então direita e esquerda
são conceitos anacrônicos. Nacional-desenvolvimentismo é um paradigma da economia política que acredita no desenvolvimento do ponto de vista macroeconômico. De vez em quando, quando eu escrevo, quase não consigo ler. Macroeconômico. Sobre todos os fatores agregado à iniciativa privada, o Estado tem o dever de promover o desenvolvimento. Fecham aspas. Gostaria muito, vereador eleito, de um comentário do senhor a respeito desse trecho. Eu quero só provocar, como diz o Lorenberg, provocar no bom sentido, essa coisa de nacional desenvolvimentista, meu caro vereador eleito, não é coisa de ir em cima do murista, ou seja, aquele cara que fica em cima do muro, ó, eu não sou nem lá e nem cá, eu não sou nem branco, eu não sou nem preto nem branco, eu não sou nem quente nem frio, eu sou nacional desenvolvimentista, ainda que o Lorenberg tenha explicado a sua fala naquela ocasião aqui. É uma provocação só. Não, de forma nenhuma. É só estudar a história brasileira, estudar o cenário macroeconômico do mundo, especialmente no Ocidente e até no Oriente, se a gente analisar o caso da China. Eu acho que a gente está com preguiça hoje no Brasil de estudar. Eu acho que hoje a gente se divide entre conceitos que não explicam, que não traduzem mais quais são as acepções, quais são os posicionamentos relativos àquilo que mais importa para um político. Antes de discutir costumes, pautas identitárias, todo político que sentar aqui tem que dizer como solucionar a fome, como aumentar o valor do salário mínimo, como aumentar o desenvolvimento da nação e a produtividade, consequentemente, como industrializar esse país. O Brasil de 1930 a 1980 foi a nação que mais cresceu na história do capitalismo. Foram 50 anos crescendo a uma média de 6% anualmente. Hoje, a China está próximo de passar esse recorde que ainda é nosso. Quem deu certo foi o Brasil, que começou a partir da Revolução de 30, com um processo forçado de industrialização, com o Estado como protagonista, como indutor desse processo de industrialização, que convocou a iniciativa privada para ser um ator fundamental. Quem deu certo? Os tigres asiáticos, a partir dos anos 80, que revolucionaram a forma de produção de carros, por exemplo, de nanotecnologia, de microchips. Enfim, quem dá certo no mundo, vamos parar, colocar a mão na cabeça e pensar. Donald Trump é o quê? Me respondam. Donald Trump é liberal, como diz a retórica norte-americana? Donald Trump é um nacional desenvolvimentista. Getúlio Vargas foi o quê? Um nacional desenvolvimentista. Quer falar de período militar? Geisel foi o quê? Um nacional desenvolvimentista. Juscelino Kubitschek, um dos maiores de todos, nacional desenvolvimentista. O nacional desenvolvimentismo deu certo no Brasil, dá certo na China, deu certo nos tigres asiáticos e dá certo nos Estados Unidos desde 1787. O resto, com todo respeito, é papo furado. Quando a gente fala de direita e esquerda, nós temos que buscar a história. Se a gente não conhece o ontem, a gente não está preparado para o amanhã. São conceitos que serviam para dividir meia dúzia de pessoas no parlamento francês depois da Revolução. Depois da Revolução Francesa de 1789, reuniram-se gerundinos e jacobinos, estando os gerundinos à esquerda e os jacobinos à direita. Os jacobinos diziam, nós já derrotamos o absolutismo, está tudo bem do jeito que está, a burguesia tomou o poder, vai ficar assim, sentados à direita. Ao lado esquerdo ficavam os gerundinos dizendo, não, nós precisamos avançar mais, precisamos avançar para uma democracia liberal, se é que já existia essa conceituação na época. Um conceito para separar meia dúzia de gente na França, 200 anos atrás, serve para dividir um mundo hoje com 6 bilhões, 7 bilhões de pessoas ligado pela globalização da internet. Desculpa, não faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido. Eu não como pela mão dos outros. Eu não penso a partir da cabeça dos outros. E essa é a minha posição solidificada perante o eleitor Cuiabano. Olha só, eu que estudo, né? Você falou aí que as pessoas precisam de estudar muito a respeito do tema. Eu entendo assim que é uma questão de nomenclatura talvez, porque o que você está falando aí, e é o que eu defendo, e aqui o problema é opinião, e vou dar a minha opinião aqui, eu concordo que essa questão de esquerda, direita, isso é uma coisa muito muito limitadora.
Agora, o que você está chamando aí, eu chamo de político pragmático. Falou do Trump, é pragmático. Outros tantos que pensam dessa forma, independente de cor partidária, de ver se é do espectro ideológico, é pragmatismo, essa questão, não vou comprar da China porque a China é associada com o comunismo. Cara, você tem que ver o desenvolvimento do Estado, da região para a qual você foi eleito e tudo mais. Essa é a minha opinião, né? Então, não sei se o nacional desenvolvimentista, que é uma nomenclatura que você usou aí, é a mesma coisa do pragmatismo, mas eu acho que se tivermos a forma clara de dizer, eu não estou nem aí, eu estou para vocês. O que eu quero saber é aquilo que vem a se tornar prática, o que eu chamo de pragmatismo. É isso mesmo ou eu vou ter que continuar estudando mais para saber? É interessante o que você falou, porque talvez seja essa a principal razão pela qual eu me filiei ao nacional desenvolvimentismo enquanto paradigma de economia política. Perdão, enquanto entidade, instituição, existe o nacional? Não, uma corrente ideológica de economia política. Tá. Assim como é o liberalismo, assim como é o comunismo, como é o socialismo. Não, quando você falou quando eu me filiei, eu pensei assim que houvesse uma entidade que defendesse essa tese. Não, me filiei ideologicamente falando. O nacional desenvolvimentismo talvez seja a corrente mais pragmática de todas, e eu gosto muito dela, mas ela é defendida por Celso Furtado, um grande economista aí do século XX. E já dizia São Tomás de Aquino, a sabedoria está no meio, né? Aqui estão os liberais que defendem o Estado mínimo, o Estado que tem que se demitir de tudo que não seja segurança pública e, enfim, Estado democrático de direito. Do outro lado estão os comunistas, né, o marxismo-leninismo que está quase morto, especialmente no mundo ocidental, que dizem que o Estado, que nós precisamos que o Estado detenha os fatores de produção. E o nacional desenvolvimentismo vem no meio dizendo, não, a iniciativa privada tem um papel fundamental, mas o Estado também tem. Quer um exemplo? O Estado de Mato Grosso agora, o que aconteceu na BR-163? Iniciativa privada não deu conta de duplicar. O governo de Mato Grosso matou no peito, pegou essa concessão e está gerindo. Esse é o papel do Estado. Onde a iniciativa privada não consegue, o Estado tem o dever de ir. Desenvolvimento de infraestrutura, isso vai gerar emprego, vai salvar vida duplicando aquela BR, sem falar no aumento da competitividade sistêmica, barateamento do frete da soja, enfim, esse é o papel do Estado. Ok. Lorenberg. Vereador eleito, tem outra frase do senhor, no dia 25 de setembro deste ano, portanto, antes das eleições, e eu gostaria também de um outro comentário. Entre aspas, eu prometo pouco, porque vereador não executa o orçamento. Sou transparente e, claro, uma campanha bem posicionada, pé no chão, com propostas visíveis e coerentes, fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito, embora tenha sido antes da campanha ou durante a campanha eleitoral. Muito mais fácil falar isso depois da campanha, né? Eu fui lá e falei durante, porque quando a gente mente na campanha, a gente perde a credibilidade. Isso talvez seja um dos principais motivos pelos quais a política está tão desmoralizada junto ao eleitorado brasileiro, mato-grossense, especialmente cuiabano. Os políticos prometem, os políticos da generalização, a maioria, a hegemonia dos políticos prometem muito. Como é que um parlamentar pode prometer a construção de um hospital, a construção de uma escola? Eu falava isso nos comícios, o pessoal, minha assessoria queria me matar, mas eu fui candidato a vereador, não fui candidato a prefeito. Portanto, eu não executo o orçamento, como o chefe do Poder Executivo, o nome já sugere, Poder Executivo, ele executa. Nós, parlamentares, temos duas funções primordiais. Isso vem desde a criação do primeiro parlamento, que foi na Inglaterra, no século XVII. Primeira delas, aprovar o desenho do orçamento enviado pelo chefe do Poder Executivo. Todo ano a gente vota a LOA, correto? E segundo, fiscalizar a execução desse orçamento que a gente aprovou, que a gente votou lá atrás. Ou seja, o prefeito vai delimitar, vai separar os recursos que ele tem planejado para gastar no próximo ano, né? E nós vamos fiscalizar. O prefeito, de fato, executou 20%, 25% na educação, 15% na saúde. O prefeito, de fato, colocou em prática aqueles 200 milhões de reais, falando em números hipotéticos, para tapar buracos, para recapear a cidade de Cuiabá. Esse é o papel do vereador, você pode ter certeza. O eleitorado cuiabano
pode esperar de mim esse compromisso e essa prática de fiscalizar o bom uso do nosso dinheiro. Independente do espectro ideológico. Claro. Sobre isso, a relação com o prefeito eleito Abílio tende a ser o quê? Que tipo de linha, de forma mais clara, da sua parte? Nos 100 primeiros dias ele tem que ter aval total para aprovar o que ele quiser nos 100 primeiros dias. Isso é um gesto democrático. Durante isso, aqui é uma promessa que eu faço aqui, a não ser que seja uma coisa muito esdrúxula, uma coisa muito absurda. Mas até o dia 10 de abril do ano que vem eu vou votar a favor de tudo que ele mandar. Do lotaciograma dele, do organograma dele e do que ele planejar. Ele precisa estruturar a prefeitura dele, ele acabou de ganhar. Ele ganhou, a população deu isso, ele merece uma lua de mel. Agora, a minha postura, seja de independência, que provavelmente será, ou de oposição, ou de situação, vai depender da prática dele. Agora, que ele vai ter o direito de organizar o governo dele, mostrar as diretrizes, para onde ele quer ir nos próximos 4 anos, nesses primeiros 100 dias, isso aí a população pode ter certeza. Você defende que o prefeito Abílio, logo no começo de sua gestão, ele decrete uma varredura para fazer uma auditoria ali no que está sendo colocado, porque afinal de contas a gestão que se encerra agora, no mês que vem, ela passou e ainda passa por maus bocados, né? Talvez agora esteja mais amena a situação, mas houve muitas situações deploráveis, como as operações policiais, enfim, prisões. Eu queria que você falasse, da sua opinião, você acha que é o caso de uma auditoria? A auditoria é sempre bom, a questão é qual o tipo de energia que você vai empenhar nisso. Nós precisamos, evidentemente, olhar para trás, em alguma medida, mas nós precisamos priorizar o olhar no futuro. Se o prefeito ficar olhando os 8 anos de Emanuel Pinheiro, se o prefeito gastar a maior parte da sua energia olhando para trás, sendo que ele não é Polícia Civil, não é Polícia Federal, não é Ministério Público e não é Tribunal de Contas, ele vai deixar de governar a cidade. E a cidade precisa muito. Pode ter certeza, eu como vereador, eu vou pedir informações, eu vou fazer diligências no sentido de entender o que aconteceu com os recursos da população cuiabana nos últimos anos. Entretanto, isso não pode ser o foco do meu mandato. O foco do meu mandato tem que ser arrumar a cidade. Porque olhar para trás, identificar quem são os culpados, responsabilizar, porque o povo cuiabano, o povo brasileiro não aguenta mais impunidade, é fundamental. Entretanto, a gente tem uma cidade para cuidar. Nós temos uma cidade em que a saúde está colapsada. Nós temos uma cidade em que as escolas municipais alfabetizam apenas 54% das crianças na idade certa. E nós temos um centro histórico ruindo, que não é explorado do ponto de vista turístico, não é explorado do ponto de vista cultural, e uma cidade que tem mais buraco do que carro. Se a gente ficar olhando para trás, a gente não vai arrumar a cidade. E eu tenho certeza que o Cuiabá tem conserto se a gente unir forças e se a gente olhar para frente. Ok, vou para mais um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente retoma a conversa aqui com o glorioso filho do meu amigo Ricardo Monteiro, que é o Daniel Monteiro, que está aqui, vereador eleito por Cuiabá. A gente volta um instante só. Pois que estamos de volta com o programa Opinião aqui na TV Pantanal. Daniel Monteiro está aqui, vereador pelo Republicanos, eleito, que vai... Sua assunção está prevista para o começo do ano que vem e já está com todo o gás aqui, né? Cheio de amor e ideias para colocar em prática a partir do começo da nova legislatura. Lorenberg, por favor, eu queria que você abrisse o bloco aqui de perguntas ao nosso entrevistado. Vereador eleito, nós falávamos, o senhor falava isso, de especulação, de tudo é conversa por enquanto, até porque a legislatura só começará no ano que vem, a nova legislatura. Mas por falar em especulação, por falar em conversa a respeito de um parlamento ou de uma formação que virá ainda, e o senhor lembrou bem no primeiro bloco de que ainda se fala muito sobre a Casa dos Horrores. Qualquer bairro que a gente vá, vai encontrar alguém que vai lembrar desta frase. E aí eu pergunto ao senhor, o que fazer os 11 novos vereadores, juntamente com os 16 reeleitos, para mudar essa cara, para mudar essa história de Casa dos Horrores? Nós precisamos trabalhar bem, nós precisamos servir ao povo cuiabano
e principalmente ser muito transparente naquilo que a gente faça. Eu não acredito só que seja um fenômeno cuiabano. Eu falei isso para o Antero na semana passada, eu leio esse fenômeno, essa alcunha dada à Câmara Municipal de Cuiabá de dentro para fora e de fora para dentro. O que eu quero dizer com isso? Existe um fenômeno mundial de desmoralização da política. No mundo inteiro o povo está revoltado. No Chile a gente acabou de passar por uma revolução, se assim podemos chamar, uma nova constituinte. Nós estamos tendo revoltas populares em, enfim, diversos pontos do hemisfério norte. A Europa em conflito. A Inglaterra acabou de sair da União Europeia, o Brexit. Ou seja, é um fenômeno mundial. O povo está insatisfeito com essa democracia representativa que vem desde o século XIX e que está perdendo sentido na medida em que nós temos uma conexão, uma possibilidade de obter informação em tempo real. É preciso que nós modernizemos a democracia, como foi feito na Alemanha, por exemplo, através do voto distrital misto. Mas antes de fazer uma digressão longa, isso é a forma como eu leio de fora para dentro. Lendo de dentro para fora, é claro que houve fenômenos aqui em Cuiabá que justificam isso. A Câmara Municipal de Cuiabá foi muito cobrada num primeiro momento para caçarem o prefeito Emanuel Pinheiro, por causa daquela história do vídeo. Em gestões passadas houve um presidente da Câmara que também foi preso. Enfim, o povo cuiabano tem as suas razões locais para ter raiva da política e, como eu já disse, de fora para dentro, esse é um fenômeno que já existe no imaginário popular. Só que o que eu quero dizer, eu quero mandar uma mensagem aqui para o povo, é que é evidente que nós temos que fazer a nossa parte. Eu vou entrar agora no dia 1º de janeiro sem nunca ter pisado como parlamentar naquela Câmara Municipal e eu vou fazer o meu melhor. E eu tenho certeza que os outros 26 vereadores também o farão. Entretanto, é preciso que nós, enquanto população, até porque até 31 de dezembro eu também não sou político, mas eu quero pensar junto com vocês. Nós precisamos separar, professor, o joio do trigo. Porque quando a gente fala que os políticos são ladrões, que os políticos não trabalham, nós estamos beneficiando uma categoria de políticos, que são os que não trabalham, que são ladrões. Na medida em que a gente coloca todo mundo no mesmo balaio, nós estamos prejudicando, nós estamos jogando para baixo aqueles que estudam, que trabalham e principalmente que são honestos. Então vamos dividir, vamos separar, vamos falar, não é a Câmara Municipal que é a Casa dos Horrores, é o vereador A, o vereador B, o vereador Daniel que é o vereador ruim. Agora os outros vereadores, aquele vereador é bom. É importante que a gente faça esse exercício democrático para que a gente não tenha essa impressão sempre de que a política nada produz. Um abraço para Cristiane Carla, que está acompanhando o programa Opinião, lá no bairro CPA 4. A Elaine Suelen está também aqui no centro assistindo a gente, está mandando só um abraço. O pessoal não está perguntando. Tem pergunta aqui, rapaz. E uma pergunta aqui que é daquela que você vai pedir para os universitários, eu acho. Quer ver? Boa noite, bancada. O vereador Daniel Monteiro irá nos representar com honestidade. DJ Jotinha. Abraço. Conhece o Jotinha? Conheço, é meu amigo, pô. Opa, DJ Jotinha. O vereador Daniel Monteiro, parabéns aí pela sua eleição e sucesso no seu mandato. O que fazer para melhorar o IDEB do município de Cuiabá, Fernando? O IDEB de Cuiabá, o Índice do Desenvolvimento da Educação Básica de Cuiabá, embora esteja em 6º lugar, essa é uma posição ilusória, na medida em que a meta para as capitais para o corrente ano de 2024 era a nota 6.0 e Cuiabá atingiu a nota de 5.8, ficando 0.2 abaixo. Pode parecer muito pouco, 0,2 numa prova. Entretanto, quando a gente analisa que esses 0,2 não derivam de uma prova, de uma pessoa que fez, mas sim de milhares de alunos, a gente vê que é muita coisa. Eu que trabalhei com isso, eu que trabalhei com educação por alguns anos, posso afirmar categoricamente para vocês o quanto é difícil nós conseguirmos subir 1/10 que seja. Então é preciso que Cuiabá priorize algumas coisas, dentre as quais eu vou defender a principal delas, o pilar, a questão magna, que é a alfabetização na idade certa. No 2º ano do ensino fundamental, aos 7 anos de idade, todas as crianças cuiabanas
precisam aprender a ler e escrever corretamente. Isso porque, professor Paulo, já é atestado do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista literário de educação, que uma criança que se alfabetiza adequadamente nessa idade, nesse período, tem mais de 80% de chance de pisar numa universidade. Enquanto que aquela criança que não consegue se alfabetizar nesse tempo e acaba se alfabetizando depois, tem menos de 15% de chance de chegar na universidade. Hoje nós temos uma cidade que alfabetiza corretamente, segundo os indicadores dos quais eu disponho, 54% das crianças. Vou traduzir para vocês. 46%, 46 de cada 100 crianças de Cuiabá tem menos de 15%, segundo essas estatísticas, de pisar numa universidade na vida. É preciso combater essa distorção urgentemente, porque para mim, não sei para vocês, a prioridade de todo brasileiro, antes de fazer conversa de se é de direita, se é de esquerda, se é isso ou se é aquilo, é colocar o filho do trabalhador em condições de um dia pisar na universidade e mudar a trajetória da sua família. A Ivanilce Pires, aqui no grupo do programa Opinião, está dizendo o seguinte, está perguntando, não é uma pergunta, Ivanilce Pires, que está acompanhando o programa lá no bairro do Planalto. Ela está perguntando, está dizendo o seguinte, que gostaria muito, pelo que eu estou entendendo aqui, que houvessem políticas públicas para incentivar as mulheres vítimas de violência a terem o seu próprio negócio. Passa pela economia, que você conhece bem a parte, e partiria também, ou deveria partir, do parlamento também, proposituras nesse sentido aí. O que você pensa a respeito? Eu acho fantástico, né? Eu que, enfim, venho de uma família e também tenho a trajetória no direito penal, sei que muitas das mulheres que se vulnerabilizam, que passam por uma situação de violência doméstica, seja ela física, verbal, patrimonial, muitas vezes não conseguem sair desse ciclo de violência pela dependência financeira do parceiro. Nós sabemos que muitos desses agressores isolam essas mulheres do mundo, né? Dos amigos, da família, do trabalho. Muitas vezes pedem para essa mulher parar, pedem eufemismo, exigem que essas mulheres parem de trabalhar para que elas fiquem dependentes deles e, consequentemente, mais difícil ainda de sair. Eu tenho um grande amigo que foi policial em Primavera do Leste, policial militar, e hoje ele mora aqui em Cuiabá. E ele trabalhou especificamente com violência doméstica. E, tragicamente, ele me relatou, e eu vi isso também no interior de São Paulo, em Valinhos, que muitas mulheres que eram agredidas, que ligavam, que faziam a denúncia, em menos de 24 horas, acabavam desistindo, retirando a queixa, porque tinham medo de não ter condições de comprar um arroz, um feijão no outro dia, porque dependiam do agressor. Então é necessário esse projeto sobre qual é o nome da telespectadora? Ivanilce, lá do Jardim do bairro Planalto. Então eu quero agradecer a Ivanilce, esse é um tema delicado, né, para a gente falar, porque tem cada vez mais mulheres nessa situação. Mas é brilhante isso que você falou. Porque quando a gente cria um ecossistema no qual essas mulheres possam se desenvolver economicamente, criar uma autossuficiência econômica, a gente possibilita que essas mulheres consigam se emancipar dessa trágica situação de violência doméstica. Professor Lorenberg. Pegando carona exatamente nessa fala e aproveitando o que deixou a nossa amiga telespectadora, o que a Câmara pode fazer diante de um quadro altamente negativo? Por exemplo, até outubro deste ano, neste ano, 40 feminicídios em Mato Grosso. O estado de Mato Grosso está no topo do feminicídio. Não, pode falar, pode complementar. No feminicídio. Cuiabá aparece como a primeira cidade dentro desses 40 feminicídios. O que a Câmara pode fazer para ajudar o prefeito eleito a ter políticas públicas voltadas para esse segmento tão importante que é o segmento das mulheres? Eu vou só emendar, o que você acha, inclusive, a respeito, também podia me emendar aí na resposta, sobre a decisão do prefeito eleito de criar a Secretaria de Segurança Municipal e também ter a mulher, a Radassa, que foi a Secretaria da Mulher, não é? O que você acha dessas posições do prefeito nesse sentido aí?
Vou começar do começo, professor, respondendo ao senhor que a Câmara Municipal, junto com o prefeito, a despeito de não ter previsão constitucional do município enquanto ente federativo responsável pela segurança pública, deve exercer um papel preventivo. Eu sempre, na maioria das minhas respostas, eu vou colocar que existe um papel que nós temos que desempenhar dentro das escolas, porque eu sei que funciona. Você falou aqui, Paulo, do nosso vice-governador, Otaviano Olavo Pivetta, que veio aqui alguns dias atrás. Hoje, Lucas do Rio Verde é exemplo no Brasil inteiro de separação de resíduos sólidos. Pergunte a ele onde ele começou nas escolas. Porque a gente sabe que se a gente quer criar cultura, nós precisamos começar pelas crianças. Então nós precisamos fazer palestras não só uma vez por ano, mas sempre sobre violência doméstica, sobre a tragédia que é na vida dessas mulheres a violência dentro das escolas, para que essas crianças já cresçam tendo a consciência de que nunca se deve levantar a voz e nem a mão para uma mulher. Segundo ponto, além de um trabalho de conscientização, um trabalho preventivo, de palestras, quase de catequização, nós precisamos urgentemente fazer aquilo que é um movimento hoje que acontece no Brasil, tanto que a mudança da característica da taxa do lixo hoje permite instalação de câmeras, se eu não estiver equivocado, um amigo meu mestrando em Direito Tributário me expôs isso na semana passada. Hoje o que as cidades conseguem fazer, embora, repito, não tenham a atribuição de serem responsáveis pela segurança pública, é instalar câmeras de segurança nas cidades. Acompanharem a dinâmica, o funcionamento da cidade inteira a partir de um monitor, a partir de uma central que acompanhe tudo isso. Então eu vejo que, apesar das limitações inerentes a qualquer prefeitura, a qualquer Câmara Municipal na matéria de segurança pública, a gente pode fazer esse trabalho de catequização nas escolas e podemos fortemente fazer uma capilarização das câmeras na cidade de Cuiabá. E em relação à pergunta do Paulo, eu acho que é interessante o prefeito Abílio está colocando um secretariado paritário. Metade homens, metade mulheres, é uma promessa dele. E eu acho que a melhor forma de nós conseguirmos aliviar, resolver, quem sabe um dia, esse problema gigantesco da violência doméstica é colocando as mulheres nos lugares de poder. Eu acho que quando elas tiverem o protagonismo das decisões políticas, quando elas forem maiores do que nós na política, aí sim essas perguntas terão respostas. Já dizia, falei no começo da entrevista, o meu ídolo, Leonel Moura Brizola, se queremos caminhar para o futuro, demos a política às mulheres. Eu não gosto de elogiar político, né? Eu elogiei o Pivetta aqui porque o Pivetta fez um trabalho sensacional lá em Lucas do Rio Verde, né? E eu queria que ele morar numa cidade que o Pivetta tivesse aquelas posições lá quanto à escola, saúde. Eu vou elogiar aqui o Daniel, ainda que a gente não deva também elogiar o juiz antes que o jogo acabe, né? Mas o jogo nem começou ainda. Quando ele fala da questão da educação, o Lorenberg sabe que eu sempre falo isso aqui há 5 anos, que essa pegada junto à comunidade escolar é o que está faltando na questão da educação. Imagina um gurizinho, um menininho lá no ensino fundamental, no ensino médio que seja, tendo palestras e informações assim, sobre combate à violência doméstica. Esse vai levar para casa, quando ele vir o pai agredindo a mãe verbalmente, psicologicamente, fisicamente, ele terá a informação para difundir. Então, eu fico feliz que o Daniel tem esse posicionamento, que ele vai ser mais uma voz nossa lá nesse sentido de tentar fazer com que as escolas sejam ferramentas importantes nesse combate à violência e outras questões mais que você colocou muito bem aqui. Parabéns aí pelo posicionamento aí. E conte com esse espaço para bem informar sempre, viu? Eu vou ter que encerrar o programa aqui agora. Lorenberg, você tem uma perguntinha curta aí? Porque aí eu dou 40 segundos para ele responder. Aí é o que eu tenho de tempo aqui. Você decide aí, bicho. Mas muito rapidamente, vereador eleito, eu cheguei a ver pela imprensa de que o senhor pertencia ao grupo da Maísa de 14 vereadores e esses 14 vereadores poderiam formar um número suficiente para eleger a mesa diretora. O que há de verdade nessa notícia? 50 segundos para a resposta. Última frase sua é: o que há de verdade? É. Nada.
absolutamente nada. Então, se eu não Se per- tem alguma coisa aí que é verdade, é que a gente tem um bom diálogo, eu e a Maísa, mas que eu pertenço a um grupo de 14 vereadores, isso é completamente falso. Não pertenço e sobram quantos segundos para mim? 30 agora. 30 agora, quero agradecer vocês Não, pelo 30 para a resposta dele. Eu só... É isso, eu já estou dizendo, é falso, é falso. Ah, entendi. É falso, não pertence a esse grupo. Eu quero aproveitar esses últimos segundos para agradecê-los, né, pelo espaço, agradecer o Grupo Gazeta, agradecer a todos os telespectadores que no feriado nos acompanharam e fazer, já que você me deu a deixa para falar do meu Corinthians, agradecer ao maior holandês que já pisou na terra, no solo brasileiro, Memphis Depay. Obrigado por tudo. E agradeço também aos 2.537 votos que Principalmente. deram apoio total e irrestrito ao glorioso Daniel. Obrigado por ter vindo aqui. Olha, eu que falei é muito verdade. Eu gostaria muito de que você contasse com esse espaço aqui, sempre que tiver demanda lá, especialmente se for coisa boa, né, bicho? Vem aqui que a gente vai prosear, quem vai ganhar é quem está com a informação, é quem está assistindo a gente, que na ponta é o eleitor. Muito obrigado. Fernando, um abraço. Fernando vai ser o maior salário do parlamento. Acho que ele vai ganhar mais que eu. Obrigado, tudo de bom para você e aqui estamos a posto para bem informar. Tchau. Tchau, abraço, obrigado de coração. É isso aí, Lorenberg. Até amanhã. A gente se encontra amanhã aqui ao vivo no programa Opinião, sempre, né? O maior prazer e satisfação com você, pelo bem da informação, né? Mandar um abraço para a vereadora Maísa. Maísa, é hora de começar a fiscalizar o pessoal que solta fogos aí. A senhora que tem a bandeira dos autistas, esse pessoal sofre demais, vereadora. Então, a senhora que tem essa bandeira, tem familiar, né? Familiar aí com autismo, vamos cuidar disso aí para fiscalizar. Tem a lei já, vamos fazer cumprir. Os animaizinhos também sofrendo, dá convulsão, gente. Por favor, né? A senhora também pode vir aqui, a gente convida com o maior carinho Maísa Leão, que é uma grande vereadora, grande parlamentar. Opinião da hoje é o que há, a gente se encontra amanhã às 7h30 da noite. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.